Oi, pessoal, dando continuidade aos nossos conteúdos sobre as teorias da evolução, hoje nós veremos sobre a teoria de Darwin e de Wallace. Então, em 1831, o inglês chamado Charles Robert Darwin, ele embarcou como naturalista em um navio e com uma missão de viagem ele percorreu diversos locais do mundo e mapeou áreas que eram pouco exploradas. Então, Darwin ele aproveitou essa viagem para coletar dados sobre rochas e sobre os seres vivos dessas regiões. Então, ele destacou alguns fatos bastante relevantes nessa expedição, onde eu destaco aqui um dos seus fatos na região da Patagônia, que é no sul da América do Sul, onde Darwin encontrou fósseis de animais gigantes, como, por exemplo, o da preguiça gigante, que também é conhecida como megatério. Então, a preguiça gigante ela é extinta há cerca de 11 mil anos e, considerando as características delas, Darwin comparou com os animais atuais e notou muita semelhança, né? Embora as preguiças que vivem hoje fossem bem menores do que essa que viveu há 100 mil anos. Então, na imagem, nós temos uma representação de uma réplica da preguiça gigante. Então, algumas observações aliadas às outras evidências constadas por Darwin, ele contradizia muito com a teoria que era mais aceita naquela época, de que a Terra era imutável, que era habitada por seres vivos que nunca se modificaram. Então, Darwin inferiu de que se o ser humano ele passasse por uma seleção decorrente, por exemplo, a escassez de alimento, as demais espécies de seres vivos também passariam por essa mesma seleção. Então, foi daí que surgiu o conceito de seleção natural. Em 1856, o naturalista britânico Alfred Russel Wallace, ele enviou para Darwin um manuscrito com a descrição do processo de seleção natural, pedindo então que Darwin fizesse uma avaliação de suas ideias. Então, Darwin concluiu de que Wallace havia chegado de forma independente às mesmas conclusões que ele tinha observado, que ele tinha considerado. Segundo a teoria elaborada por Darwin e por Wallace, a diversificação das espécies e as adaptações delas ao ambiente ocorrem pelo processo de seleção natural que atua ao longo de várias gerações. Outro aspecto importante na teoria é a ideia da ancestralidade, segundo o qual as espécies semelhantes descendentes de um ancestral comum. Então, com isso, partindo do mesmo ancestral, as espécies elas se divergiam, acumulando características que as distinguem das atuais e tornando-se, então, adaptadas aos seus meios. Seleção natural. As modificações das populações e das espécies dos seres vivos ocorrem por meio de uma seleção natural, onde os indivíduos de uma mesma população, em geral, não são idênticos entre si. Eles apresentam variações nas características individuais, que é conhecida como variabilidade, ou seja, todas as espécies elas têm características particulares, características individuais, o que a gente chama então de variabilidade, ou seja, algo que é variável. Muitas características elas são hereditárias, ou seja, elas são transmitidas para as próximas gerações. O ambiente em que vivem apresentam limitações de recursos, como, por exemplo, de abrigo, de alimento, de parceiros reprodutivos, restringindo, então, o tamanho da população e fazendo com que os indivíduos eles competissem entre si por esse recurso, ou seja, eles competissem por alimento, por abrigo e por parceiros reprodutivos. Então, através das limitações dos recursos, ocorrem as competições dessas espécies. Dependendo das condições dos ambientes,
indivíduos de uma mesma população, elas apresentam características mais favoráveis às condições do meio e podem ter mais acesso aos recursos. Portanto, têm mais chance de sobreviver do que seus companheiros que não tiverem essas características favoráveis. Com isso, eles têm mais chance de se reproduzir e também mais chance de transmitir aos seus descendentes essas características. Então, ocorre, portanto, o processo natural de seleção das características, uma vez com que ela é mediada pelo ambiente. Por meio do processo de seleção natural, as populações elas se modificam ao longo do tempo ou se evoluem. Seleção artificial. Então, diferente daquela que é natural, que ocorre de forma natural, a seleção artificial ela é exercida pelo ser humano. Nesse caso, os seres humanos eles selecionam alguma característica presente em certos indivíduos da população em razão a uma determinada condição. Por exemplo, vamos pensar no seguinte: para eliminar baratas, muitas pessoas usam inseticidas, em spray. As baratas mais sensíveis a esse produto vão morrer, mas algumas que são geneticamente resistentes ao veneno, elas vão sobreviver. Então, as que vão sobreviver, elas vão se reproduzir e transferir para as outras descendentes, a característica de resistência a inseticidas. Então, dessa maneira, essa característica artificial foi selecionada pela ação humana, através dessa ação humana de utilizar inseticida para matar os insetos, para matar a barata, ela matou as menos resistentes e fez com que a característica daquela resistente fosse passada de geração em geração, através das reproduções. Teoria sintética da evolução. Controvérsias foram geradas sobre a teoria da evolução. As principais delas se deram pelo processo de seleção natural, pois não havia na época uma explicação científica para a diversidade de características existente entre os seres vivos de uma mesma espécie e nem a transmissão de características de geração em geração. Então, apenas em 1920, com o desenvolvimento da genética, que é o mecanismo que estava por trás dessa seleção natural, puderam então compreender e explicar melhor, de forma satisfatória, sobre esse processo de seleção natural, sugerindo assim a teoria moderna da evolução, o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Essa teoria aponta as mutações, que são alterações do material genético, e a recombinação gênica, que são novas combinações na prole do material genético dos pais. Então, aponta como mutações e recombinação gênica as principais fontes da variabilidade dos organismos, sobre a qual a seleção natural atua, promovendo, então, a adaptação das espécies. Então, a gente encerra aqui o nosso conteúdo sobre evolução. Espero que tenham compreendido. É um assunto um pouco complexo, mas com muita atenção a gente consegue compreender o que é previsto e o objetivo da nossa aula. Peço desde já desculpa por alguns erros no slide. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem falar comigo no privado ou então consultar o livro de vocês e fazer uma leitura mais detalhada e com mais atenção para assim então fazer a atividade que está lá no bloco de atividades que receberam da Secretaria de Educação. Então, assim que tiver compreendido o assunto, vocês vão responder essa atividade.